Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber, trabalho na Secretaria de Educação do Eusébio, mais especificamente no DAE, Departamento de Apoio ao Estudante. Eu fui convidado para falar sobre alguns assuntos, o primeiro deles é sobre família. Aí eu decidi que a gente pode começar falando sobre algumas definições de família. A primeira que eu escolhi aqui é sobre a família. É um grupo de pessoas que se reúnem sobre o mesmo teto. Aí dizem que existe algumas possibilidades de família, que é um grupo de pessoas que se reúnem com uma ancestralidade em comum, laços sanguíneos. Mas tem uma definição que traz uma amplitude um pouco melhor e maior, que é um grupo de pessoas que se reúnem pela afetividade, pelo amor. Aí, pensando nisso, eu resolvi que a gente pode muito bem falar sobre família contando uma história, a história do Rei Mante. O Rei Mante, ela é uma história que fala de um homem, assim, as histórias tradicionais normalmente falam sobre reis, homens. Então, assim, eu vou falar essa primeira história e em outras eu posso trazer algumas histórias com mulheres também. Bem, dizem que o rei Mante era um rei muito rico e poderoso e que trouxe a sua riqueza com conquistas e batalhas e vitórias. Um dia ele se casou e, tempo depois, teve o filho. E, aos poucos, a cada vez que o tempo passava, ele ia ficando mais rico. Um dia, o filho dele, já jovem, adolescente, o rei Mante percebeu que o filho estava em muitas festas, em bebedeiras, e festas e bebedeiras, até que ele resolveu, o rei Mante, chamar o filho para dar um conselho sobre essa questão das festas e bebedeiras. O filho, então, foi convidado por um dos serviçais para chegar lá onde estava o rei, e o rei, quando o filho chegou, começou a falar seu conselho, né? Disse, meu filho, você tem que parar de ir para essas festas, isso não traz nada de bom, e isso, e aquilo outro. Bem, esse conselho ficou por esse momento, o filho passou um tempo sem festas e bebedeiras, mas depois retornou. E retornou ainda mais fortemente com festas e bebedeiras, festas e bebedeiras, festas e bebedeiras. O rei então resolveu dar um derradeiro conselho para o filho. Ele chamou os serviçais e, num salão maior que ele tinha no castelo, reformou o telhado. Tirou uma linha que sustentava o telhado e colocou uma outra nova. Dizem que o rei havia deixado essa linha que ele tirou de sustento do castelo oca, e dentro da linha ele colocou pedras preciosas. Depois dessa reforma, o rei chamou o filho para dar um conselho a ele. O filho, chegando lá no local onde estava o rei resolveu então dizer para o filho. Disse para ele, meu filho, eu já estou com uma certa idade, não vou demorar muito e um dia vou morrer. Quando eu morrer, você vai se tornar rei, vai herdar tudo que é meu. E tudo que é meu vai ser seu. Como você vai receber tudo, vai continuar com as festas e com as bebedeiras. E vai perder tudo que vai herdar de mim. Vai gastar tudo com as festas e bebedeiras. E no dia que você estiver sem mais nada, vai procurar os seus amigos de festas e bebedeiras. E esses seus amigos não vão querer saber de nada com você. Dessa forma, você vem aqui, nessa sala. Aí ele mostrou lá aquele salão que o rei havia feito toda a reforma. O rei pegou uma corda e deu para o filho. Tá vendo aquela linha? Jogue essa corda sobre aquela linha, amarre bem forte, suba na cadeira, coloque a corda amarrada no pescoço e pule. Aí o filho ficou espantado. Como? Meu pai tá mandando eu fazer isso? Me matar? Que coisa... Não pode um negócio desse. O filho ficou chateadíssimo com aquela situação, mas aceitou o pai dele, o rei e tudo mais.
Bem, o tempo passou depois daquela situação, o rei realmente morreu. E o filho do rei, Mante, herdou todo o que era dele. Todas as riquezas, todo o ouro, tudo, 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 tudo. Ele obedeceu o luto do rei, mas depois de um tempo, voltou às suas bebedeiras e festas, bebedeiras e festas, bebedeiras e festas, agora bem maiores, porque ele tinha todas as riquezas, ele era o rei. E o tempo foi passando com bebedeiras e festas, até que o filho do rei Mante, agora rei, gastou tudo o que ele tinha. E tendo gasto tudo o que ele tinha, ele, desesperado, procurou os amigos. E os amigos nada quiseram com ele, porque eram os amigos das festas e bebedeiras. E, desesperado, correu para aquela sala onde o rei havia falado, pegou a tal corda, jogou por cima da linha, amarrou bem forte, colocou a corda no pescoço e pulou. Mas quando ele pulou, que a corda estendida esticou e o peso do corpo dele fez quebrar a linha de madeira e caiu, ou caíram, várias pedras preciosas ali no chão. E o filho do rei Mante, naquele momento, viu o derradeiro conselho do pai, o rei Mante, com toda aquela riqueza, mesmo depois de toda a desobediência, das pedras preciosas que caíram no chão. Essa história é uma história que dá a possibilidade de a gente ver questões, e eu deixo para vocês verem, sobre a obediência, sobre a desobediência, sobre as consequências que a gente tem nas escolhas que a gente tem na vida da gente. E principalmente isso relacionado aos pais, às mães da gente ou às pessoas que amam a gente. Sobre a educação que a gente pode ter com eles. A memória, aquilo que fica gravado de bom, que as pessoas que amam a gente deixam pra gente. Esse amor que eu acho que representa muito a família. Até a próxima vez.